que é uma história em quadrinhos de Lutero. E eu quero ler com vocês essa história em quadrinhos. Quem aqui não gosta de quadrinho, não é verdade? E a gente vai comentando, de repente, algumas coisas que eu já conheço a mais da sua biografia. Tá? Então acompanha a leitura comigo lá no Data Show. Martinho Lutero nasceu numa família de mineradores no dia 10 de novembro de 1484. Em Eisleben, na Alemanha. Os pais dedicaram seu primeiro filho a Deus e lhe deram esse nome em honra de São Martinho de Tours. São Martinho era um soldado que se convertera ao cristianismo na França, no século IV. Ele levou o amor de Jesus para o povo e destruiu os antigos templos pagãos. Aí tem um quadrinho ali, ó Senhor, a ti dedicamos essa criança. Amém. Ali são os pais, os pais de Lutero. A mãe de Lutero era uma católica fervorosa, supersticiosa inclusive, e criava os filhos numa rigorosa disciplina da igreja. Já o pai de Lutero era um advogado. Um advogado, e ele queria que o filho... Desculpa, ele era minerador, e queria preparar o filho para ser o ofício de advogado. Então, Lutero, pequeno, Martinho começou a frequentar a escola quando tinha 5 anos. Vocês estão conseguindo acompanhar aí, né, irmãos? Está grande a letra, Seus professores eram monges católicos que moravam em um mosteiro. Eu estou olhando para lá, irmãos, porque tem uma televisão bem ali, tá? Não decorei não toda a história não. A mãe de Martinho tinha uma família numerosa para alimentar. Então está lá, não é fácil conseguir comida suficiente para alimentar uma família tão grande. Leve isto de almoço para a escola. É narrado na biografia de Lutero que ele era um filho obediente, que ele era um filho estudioso e tinha uma cabeça, uma mente brilhante, assim, facilidade de aprender. Então ele foi crescendo rapidamente, porque ele tinha uma capacidade excepcional para estudar. Isso foi uma característica de Lutero na sua infância, e o pai incentivando a ser um advogado. Então está lá. Muitas vezes, ali, Lutero cantava nas ruas para conseguir dinheiro para pagar suas refeições e livros. Martinho era bom aluno e aprendeu latim, a língua em que estavam escritos todos os livros importantes da época, inclusive a Bíblia. A Bíblia ainda não havia sido traduzida para o alemão, Isso está escrito ali. Ele tem as aulas de latim, Ele tendo ali as aulas de latim. Os monges ensinavam as crianças que, se quisessem ir para o céu quando morressem, tinham que pagar pelos seus pecados fazendo boas obras e orar aos santos. Se pecarem, Deus vai castigar vocês. Martinho achava que Deus estava sempre zangado com ele, apesar de ter aprendido sobre Deus. Não entendia que Deus é amor. Parece que Deus, está distante de mim. Assim, irmãos, a infância de Lutero, aquele Deus assim, sabe? Aquele Deus assim meio turrão, meio que está lá no céu, quando chove, jogando seus relâmpagos na terra, querendo matar os pecadores, Aquela visão assim, um pouco autoritária de Deus, Assim foi a infância de Lutero, As únicas vezes que se sentia perto de Deus era quando caminhava sozinho pelos bosques, Se tudo está lindo, parece que Deus está em toda parte. Geralmente Martinho cantava enquanto caminhava. Um dia ao passar por uma igreja, quando canto não me sinto triste. Você sabe que Lutero tinha uma facilidade para música. Nós vamos falar aqui de um hino que ele compôs, Castelo Forte. E parece que isso já foi na sua infância, já foi algo que ele tinha essa habilidade. E na época, eles usavam as músicas para evangelizar. Então eles faziam as músicas, e as músicas começavam a cantar, que era uma forma também de evangelizar. Você vai ver na vida de Lutero uma relação com a música muito intensa. A pessoa está convidando ele para cantar no coral. Quem ensinou você a cantar assim? Ninguém. Eu simplesmente gosto de cantar.
e muitas vezes ganham um trocado cantando nas ruas. Você gostaria de cantar no meu coral? Teria muito prazer, né? Foi então que Martinho recebeu treinamento para cantar, um talento que mais tarde o Senhor ia usar maravilhosamente. Ele também aprendeu a tocar flauta e alaúde, um instrumento de cordas parecido com o violão, né? Então, irmãos, essa é a primeira fase da vida de Lutero, né? A infância, a educação religiosa, a educação nos estudos, desejo de ser um profissional advogado e a sua relação com a música, né? Então essa, de repente, seria a primeira parte da sua vida. Uma segunda fase da sua vida é quando ele acontece uma tempestade, né? E ele decide virar monge, né? Então vamos lá. Mas Deus tinha outros planos para ele. Na viagem de regresso para a universidade, né? Não se preocupe, Martinho, é só uma trovoada de verão, chegaremos em segurança, temos que achar um abrigo. De repente caiu um raio, né? Irmãos, essa história do raio diz que Lutero ficou tão assustado com esse raio, com esse acidente, uma quase morte, porque ele quase foi atingido por esse raio, que ele fez uma promessa para Santa Ana, né, que era protetor dos mineiros, né, que trabalhava com essa linha o pai dele era mineiro, né, e assim ele era protetor dos mineiros, a Santa Ana, não é o Minas Gerais não, tá, irmãos, é o mineiro que trabalhava naquelas minas, né, na época. E aí ele faz então essa promessa de que se ele não morresse, né, se ele se livrasse desse acidente, ele entregaria a sua vida para ser um padre, um monge, para ser consagrado. Ele fez essa promessa, né? E assim ele abandona a sua carreira de estudos, mesmo seu pai contrariado, mas ele ficou tão assustado assim com esse raio, que ele disse: Santa Ana, eu prometo que eu vou ser monge, né, se você me livrar dessa tempestade. E assim ele cumpre a promessa. E foi assim que Martinho, temendo a morte, decidiu abandonar sua família e carreira e entrou para o mosteiro dos Agostinhos, né, em Erfurt. O que você quer, meu filho? Padre, suplica a sua misericórdia e a de Deus, quero ser um monge. A vida no mosteiro é muito dura, meu filho. Come-se pouco, dorme-se pouco, as orações são longas e trabalha-se muito duro. Está preparado para uma vida assim? Sim, padre. Farei tudo o que puder. Lutero achava que poderia ganhar a misericórdia de Deus pelas suas boas obras. E como ele tentou, fez tudo o que lhe pediram e muito mais. Passava dias a fio sem comer, deitava-se no chão, frio de pedra por horas, fazendo longas orações, né? Escuta-me, ó Deus Todo-Poderoso. Saía a mendigar durante dias e dias, né? Uma esmola, por favor, que era dinheiro que ia para os pobres, né? O que nós vemos aqui, irmãos, nessa fase de Lutero, é aquela vontade de agradar a Deus, né? E não conseguir. Tentar agradar a Deus, né? Vigílias, penitências. Eu estava lendo uma biografia dele, e diz que eu não sabia disso, mas diz que eles entravam em banhos com gelo, pedras de gelo. Eram banhos congelados, né? E ele ficava ali naquele banho congelado o máximo de tempo que ele podia aguentar. Que era uma forma de torturar o seu corpo, para que ele não tivesse pensamentos pecaminosos, para que ele não pensasse, né, e pagassem os seus pecados através de um rigor ascético, de uma vida de penitências. Então Lutero ele está nesse lugar assim, tentando alcançar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus através do seu próprio corpo, vamos assim dizer. Passou tantas horas contando os seus pecados aos monges que eles já não queriam mais ouvi-lo. Irmãos, eu sou um pecador terrível, devo confessar. Lutero, por favor, não vamos falar mais disso, né? Diz que ele ficava falando dos seus pecados, confessando, a pessoa ficava até cansada, tanto ouvir os pecados dele. Muitos anos mais tarde, Lutero diria, se fosse possível um monge chegar ao céu pela sua dedicação à vida monástica, seria eu esse monge. Mas quanto mais ele tentava ser perfeito, mais via que era um pecador sem esperança, era impossível salvar-se a si mesmo
por mais que fizesse. Vai vir uma história interessante agora quando ele ganha a Bíblia, né? Então um dia ele abriu o coração com o diretor do mosteiro, né? Padre, eu não consigo encontrar paz na minha alma. Deus está zangado comigo. Isso é tolice, irmão Martinho. Deus te ama. Na Bíblia Sagrada diz que se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Diz isso, né? Acho que é um momento apropriado que tem um presente para você. O seu próprio exemplar das Sagradas Escrituras. Obrigado, Padre João. Faminto pela verdade, Martinho passou longas horas lendo a sua Bíblia em latim. Um dia encontrou um versículo que se destacou como um clarão de luz. O justo viverá pela fé. Olha lá, irmãos, Romanos 1,17. Será que significa que só a fé poderá salvar-me? Né? Então, irmãos, na época de Lutero, a Bíblia não era comum como hoje. Né? As pessoas não tinham Bíblia. Ele conseguiu uma Bíblia porque ele era um monge. Ele tinha contato com um padre que tinha um exemplar. Muito difícil. Então, ele ganhou essa Bíblia, né? Ele ganhou essa Bíblia. E ele lia essa Bíblia dele com muita fervor, né? Amava a Bíblia. E ele pregava. Martinho foi dar aulas na Universidade de Wittenberg, construído pelo Duque Frederico da Saxônia. Os alunos achavam suas palestras sobre a Bíblia muito interessantes. Naquela época, apenas sacerdotes liam a Bíblia, né? Então está lá Lutero, muito inteligente, né? Pregando. Em 1510, Lutero foi enviado a uma missão a Roma. Depois de caminharem 6 semanas, chegaram a Roma. Salve Roma Sagrada, a cidade eterna. Roma era considerada sagrada porque o Papa, chefe da igreja, morava lá. Roma estava repleta de relíquias, de ícones que as pessoas cultuavam na tentativa de agradarem a Deus. Está lá uma lasca da cruz de Cristo. Deus vai ficar feliz por eu ter vindo ver isso, ele pensava, né? Acreditava-se que os visitantes que pagassem para ver as relíquias não sofreriam pelos seus pecados no purgatório. O purgatório era uma sala de espera, céu e inferno, onde os católicos pensavam que podiam se esforçar para se livrar dos seus pecados na época, né? Eu estava também vendo a biografia. A biografia dizia que na época de Lutero tinha a corda, escute bem, a corda que Judas se enforcou, era uma relíquia. Um pedaço da sarça ardente de Moisés tinha lá, né? Então as pessoas, elas queriam ver, né, essas coisas, achavam que vendo essas relíquias estavam meio que se aproximando de Deus, né? Então havia a gente chama isso de misticismo, né? Que é pegar objetos e achar que Deus está naquele objeto. Martinho, dizem que em Roma existe um pedaço da palha da manjedoura onde Jesus foi colocado ao nascer, e um ramo da sarça ardente que Moisés viu, e um pedaço da pedra onde Jesus estava quando subiu ao céu, né? Temos que visitar todas as igrejas de Roma para Deus ter misericórdia e nos abençoar. Mas Roma estava longe de ser uma cidade santa. Martinho começou a ver coisas que deixaram muito triste e transtornado, né? O que ele viu, né? Por que esses sacerdotes, né, são tão ricos? E por que o povo é tão pobre? Agilize, né, foi pago para rezar o Pai Nosso 50 vezes em frente desse altar. Então ele começou a ver ali em Roma coisas que ele não concordava, né? Abusos dos sacerdotes, né? A Catedral de São Pedro será a igreja mais magnificente do mundo, né? Onde vão arranjar dinheiro para construí-la? Dos bolsos das pessoas em toda a Europa que acreditam na santidade do Papa. E quem é este? Algum príncipe mimado? De joelho, seu louco, é sua santidade, o Papa, o chefe da igreja, né? Aquela reverência, né? O Papa passava, todos reverenciavam, ninguém discutia com o Papa. O Papa falou, a água parou. Era mais ou menos assim nos dias de Lutero. Sua santidade, o Papa, né? Que Deus me perdoe. E agora vamos visitar os degraus sagrados, o lugar mais sagrado de toda Roma. É interessante essa questão do lugar sagrado, né? Deixa eu ler, eu vou explicar. Segundo a tradição, estes degraus foram transportados para Roma, porque faziam parte da escadaria onde Jesus ficou na parte externa do palácio de Pilatos. Os peregrinos subiam de joelhos enquanto oravam pela alma de um amigo ou parente ficar menos tempo no purgatório, né? Dá-nos hoje, né,
perdoa nossas ofensas, Pai Nosso, né? A sequência ali da oração. Mas enquanto subia as escadas, Martinho não parava de ouvir uma voz dizer: o justo viverá pela fé. Irmãos, então assim, eles acreditavam na época que se subisse aquela escada, que foi transportada, né? Diziam que foi aquela escada, era lá onde Pilatos julgou Jesus. Jesus subiu naquela escada. Então eles trouxeram aquela escada, né? E aí diziam que aquela escada era santa. Era a santa escada. Tinha que subir naquela escada fazendo penitência, de joelhos. E quando Lutero está subindo aquela escada de joelhos, chega uma hora que ele fica envergonhado. Ele fala assim: eu li na minha Bíblia, o justo viverá da fé. Por que eu estou aqui de joelhos? Por que eu estou aqui pagando uma penitência? Por que eu estou aqui pagando um pecado, sendo que a minha Bíblia diz que eu sou salvo pela minha fé, e não pelas minhas penitências, pelas minhas obras? Então Lutero começa a causar primeiro uma reforma em si mesmo, em si mesmo, para depois levar essa reforma para outros lugares. Olha o que ele fala: irmãos, isso é ridículo, para mim chega. O justo viverá da fé. Voltemos para a Alemanha. E o amigo dele, assustado, né? Irmão Martinho, né? Será que endoidou? Será que está louco, né? Quando voltou à Alemanha, Martinho Lutero continuou lecionando na universidade e recebeu o título de doutor em teologia. Contudo, ele ainda não tinha certeza de uma das mais importantes verdades de Deus. Parabéns, doutor Lutero. Obrigado, Senhor, né? No dia seguinte, só importante aqui falar, irmãos, que Lutero era uma pessoa apaixonada na Bíblia. Pregava de forma expositiva, pregava o livro de Salmos, pregava o livro de Provérbios, o livro de Gálatas. Ele amava estudar a Bíblia, ele expunha a Bíblia, era um excelente professor, né, da Bíblia. No dia seguinte, na universidade, se imaginarem a Bíblia como uma árvore imensa e cada versículo como um raminho, eu abanei cada um desses ramos e fiz uma descoberta maravilhosa. Nós somos salvos pela fé, e apenas pela fé. A salvação é uma dádiva de Deus, não é algo que podemos ganhar pelas obras. Martinho começou a pregar que a salvação dos pecados era uma dádiva da graça de Deus. E muitos de seus alunos acreditaram. Ele lia para eles a Bíblia e explicava alemão na sua própria língua. Ele começou a repassar aqueles conhecimentos que ele estava tendo na leitura da Bíblia. Deus nos ama tanto que enviou seu Filho Jesus para morrer por nós. Jesus pagou todos os nossos pecados. Uma pessoa pergunta: mas fomos ensinados que temos que ser bons para receber a salvação dos nossos pecados e podemos ir para o céu. A Bíblia diz que a salvação é um dom, uma dádiva gratuita de Deus. É a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. E depois vai ser uma das solas, né? Só pela graça, né? Só pela fé, não é pelas obras. Cada um de vocês pode conhecer a Deus pessoalmente e amá-lo. Isso é maravilhoso. Depois de uma longa e escura noite, amanheceu um novo dia. Temos que falar do amor de Deus para todo mundo. E Martinho Lutero determinou a fazer exatamente isso. Irmãos, aqui é importante esse trecho. É quando as pessoas estavam pregando as indulgências. Então, esse homem chamava Tetzel. É uma figura importante. Para conseguir pagar as enormes despesas para terminar a construção da Basílica de São Pedro em Roma, o Papa Leão X autorizou o monge Johann Tetzel a ir por toda a Alemanha vendendo às pessoas o perdão de seus pecados. Ele dizia que qualquer pessoa que desse dinheiro suficiente para a igreja teria os seus pecados ou de seus entes queridos perdoados. Só os santos vão diretamente para o céu. Portanto, se você não é perfeito, será condenado a sofrer milhares de anos pelos seus pecados num lugar horrível, chamado purgatório. Irmãos, era uma pregação assim de terror. Ou você era mais ou menos assim: você não tem dó do seu avô que morreu e está no purgatório? Você não tem dó da sua tia que cuidou de você e hoje está morta lá no purgatório, esperando uma assinatura do Papa para ir para o céu? Era assim a pregação. Isso chamava indulgência. Então esse monge entrava nas cidades, numa coletiva. Eu não tenho tempo para explanar todo o assunto, mas é muito rico de detalhes. Eles entravam numa comitiva e as pessoas vinham naquele círculo ali, aquelas pessoas todas arrumadas, e eles ensinavam isso.
E a frase mais famosa na época era assim, desse homem chamado Tetzel. Esse homem era um vendedor. Esse homem dizia assim: assim que a moeda tilintar no cofre, uma alma é liberta do purgatório. Então tinha que colocar um dinheiro na caixinha e a alma saia do purgatório e ia para o céu. Irmãos, isso era ensinado. Isso era ensinado. Isso era ensinado. E irmãos, a gente não está fazendo nenhuma crítica aqui à igreja católica. Ah, pastor, eu sou católico, estou falando mal da minha igreja. Não é isso não, irmãos. Isso aqui é uma questão histórica. Histórica. Está na história da humanidade. O que foi feito em nome de Deus. E hoje, igrejas evangélicas estão fazendo isso. Estão fazendo isso também. Em nome de Deus, vendendo coisas. Nós vamos falar isso aqui nos outros dias da série. A reforma para hoje. A reforma para hoje. Então, mas você vê como que era grave a questão. Eu vou ter que ir mais rápido aqui por causa do tempo. Né? Eu vou só resumir, não vou ter tempo de ficar lendo tudo. A questão ali das pessoas tendo que pagar, sendo obrigadas, né? Não tinha conversa, paga ou a pessoa vai ficar no purgatório. Um amigo de Lutero, Melancto, né? Amigas tem de Lutero, trouxe as notícias, né? Para Lutero, falou: Lutero, está acontecendo, né? Está acontecendo isso, estão vendendo, né? Estão vendendo indulgência a Lutero. E aí, irmãos, Lutero ficou louco. Nessa noite, Lutero escreveu lista de razão para que a igreja que a igreja parasse, né, de pedir para as pessoas pagarem a salvação. E ele escreveu 95 teses. No dia 31 de outubro de 1517, Lutero pregou 95 parágrafos na porta da igreja. Né? Irmãos, o que dizia? Eu tenho aqui, não tenho tempo, mas, por exemplo, era críticas a essa venda. Ele criticava o Papa, ele dizia assim, por exemplo, vou ler para vocês aqui, o Papa, ele fala na número 6, você pode pegar na internet, 95 teses de Lutero, você pode encontrar na internet, eu vou ler a número 6 só. O Papa não pode perdoar uma única culpa de pecado, senão confirmar o que foi perdoado por Deus. Então ele estava tirando o Papa de cena, dizendo só Deus pode perdoar. Um Papa não pode perdoar. Era esse o contexto, né? E as pessoas, irmãos, começam a ler aquelas teses. Começam a ler, e o que acontece? A coisa vai se espalhando, porque era um monte de gente insatisfeita. As pessoas estavam, cansadas de opressão religiosa. Ficar pegando, através da indulgência, o dinheiro que elas tinham. Então, era um movimento que já estava acontecendo há muito tempo. Tem homens antes de Lutero que já tinham pagado um preço. Né? Até com a própria vida, por causa dessas questões. E aí, irmãos, quando Lutero escreve as teses, vai chegar lá no ouvido do Papa. Né? O Papa fica furioso com Lutero. E Lutero, então, ele tem que se apresentar lá na Alemanha, né? Ele tem que se apresentar na Alemanha, e ele tem que dizer que ele está errado, que ele tem que se redimir, ele tem que reconhecer que está exagerando. Lutero tem que fazer isso. Doutor Lutero, o senhor tem que admitir que está errado, mas eu posso provar na Bíblia o que eu estou dizendo. Né? Então, a cobrança fica maior. Lutero, se você não se redimir, nós vamos levar você até o Papa. Você vai ter que conversar pessoalmente com o Papa. Né? A coisa vai aumentando o nível. E Lutero não está preocupado. Lutero continua fazendo o seu trabalho, escrevendo. Irmãos, uma bênção. Olha, na época de Lutero, nos dias de Lutero, foi inventada a máquina de imprimir, a imprensa. Né? E aí, o que aconteceu? Ele poderia entregar mais Bíblias, entregar mais livros, mais revistas, mais artigos que ele produzia. E assim agora a reforma ia se espalhando. Né? Ele escreveu vários livros. O nome de um livro dele aqui, você pode achar na internet também. O Cativeiro Babilônico da Igreja. É uma crítica à igreja, chama de Babilônia a igreja. E escreveu outros livros, e os livros foram se espalhando. Lutero passava tempo orando, né? Aqui nessa parte vai falar da oração.
importante a oração, né? Até que chega a carta do Papa, né? A carta do Papa chega em Lutero. E sabe o que ele faz com a carta, irmãos? A carta diz que ele ia ser excomungado. E ele fala assim, você é excomungado? Então tá certo, eu vou queimar. E ele vai lá em praça pública e bota fogo na carta. Irmãos, naqueles dias, você imagina uma pessoa botar fogo na cara do Papa. É algo assim inaceitável. Foi uma irreverência. Foi algo assim que dizia, se Lutero ficou louco, né? Mas ele com a sua convicção, a sua alma incendiava e as brasas da reforma estavam alcançando outras cidades e outros países. E a parte final agora. Aí, em 1519, Carlos V foi nomeado imperador e faz algo chamado, uma reunião chamada Dieta de Worms. Lutero vai ter que se apresentar lá, nessa dieta. Alguns amigos dele falam para ele não ir, falam assim, Martinho Lutero, não vai. Eles vão te matar. E eles matavam em nome de Deus. Queimavam o sujeito em nome de Deus. Não vai. Mas Lutero vai. Ele ora, pede a Deus e vai. E se apresenta. Vai cantando, se apresenta ao Papa. Quando chega lá no Papa, o Papa fala assim para ele, Lutero, você disse isso, 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 isso? Ele fala assim, eu disse. Lutero, você vai se retratar? Ele fala assim, eu não vou me retratar de nada que minha consciência não me acusa. Irmãos, esse homem era corajoso. Esse homem é admirável. Porque é fácil você ler a história hoje, irmãos. Mas no dia de Lutero, imagine as críticas que ele recebeu da própria família, dos amigos, muitas vezes, do seu pai. Imagine sua mãe. Lutero, você está enfrentando o Papa. Mas ele disse que, olha uma das frases dele principais. Vou ler para vocês. Estou atado pelas Escrituras e a minha consciência está cativa da palavra de Deus. Não vou me retratar, porque eu não vou ir contra a minha consciência. Não posso fazer outra coisa. Aqui eu permaneço e que Deus me ajude. Amém. Disse Lutero, na frente do Papa. Uma corajosa declaração. Irmãos, e assim ele vai receber um decreto de que se ele não se retratar, ele está morto. E ele voltando para sua casa, há um sequestro. E nesse sequestro eram os amigos de Lutero, pessoas que admiravam o trabalho de Lutero, fazem um sequestro e levam ele para um castelo, né? Um castelo, e ninguém sabia, Lutero morreu, Lutero foi sequestrado, mataram Lutero, ninguém sabia. O Papa não sabia o que aconteceu. Mas Lutero, irmãos, né, ele estava escondido no castelo. E lá naquele castelo escondido, um dos amigos dele, naquela época, que era um dos imperadores, que a Alemanha era dividida em vários príncipes, vários reinados. E um desses príncipes fala, Lutero, aqui você tem a segurança de traduzir a Bíblia. Usa seu tempo, Lutero. Você tem tempo, traduz a Bíblia. Põe a mão na Bíblia desse povo. E Lutero começa, irmãos, a traduzir a Bíblia. Ele conhecia a língua grega, conhecia a língua hebraica, e assim ele vai traduzindo a Bíblia, vai traduzindo, e ele põe a Bíblia, irmãos, na mão daquelas pessoas, né? Ele põe a Bíblia. Diz que Lutero tinha muitas brigas com o diabo, né? Na casa de Lutero, lá na Alemanha, tem uma mancha de tinta na parede, que diz que um dia ele estava escrevendo a Bíblia, o diabo apareceu para ele, e ele atacou a tinta, porque na época não era caneta, né? Era tinta na pena, né? Ele atacou o tinteiro na parede. Então, Lutero também tem a biografia dele fala um pouco dessas experiências de oração, onde o diabo tentava, né? Enfim, assim, irmãos, Lutero escreveu a Bíblia, né? Traduziu. Lutero se casou, graças a Deus por isso, né? Teve filhos, né? É uma judiação, né, irmãos? Tantas pessoas que têm vontade de se casar e não podem, porque servem a igreja, né? A gente não entende isso. Lutero se casou, teve filhos, né? Teve uma família, e a música, né? E a música sempre na vida de Lutero, a música fazendo parte. E ele escreveu um hino, irmãos, que é um hino Castelo Forte. Esse hino é um resumo
da vida de Lutero. Paulo, eu queria que vocês pegassem ele pelo menos uma vez nesse mês. E é um lindo hino, irmãos. Porque fala assim, eu não vou temer espada, eu não vou temer o diabo, né, eu não vou temer os adversários. É um resumo da sua vida. Né, ele não vai ficar amedrontado. Muito linda a última estrofe. Né, sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por dever. Se temos de perder filhos, bens, mulher, na tradução do nosso inário é poder, filhos, bens, poder. Embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dar no seu reino, ou aquela vida de entrega, né? Fala assim, se eu morrer, eu entrego a minha vida, mas eu quero pregar a palavra de Deus, eu quero abrir os olhos das pessoas. E em si, irmãos, Lutero, na sua velhice, foi uma pessoa muito doente, tinha muitos problemas cardíacos, problemas diabetes, vários problemas de saúde, talvez devido a essa vida tão intensa que ele levou. Mas a mulher dele disse na sua morte, a mulher disse que perdeu um homem muito precioso, um homem que fez grandes coisas, não apenas para a sua cidade, mas para toda a terra. E ela estava certa, porque Lutero a história de Lutero é conhecida no mundo inteiro. E nós temos oportunidade, irmãos, de comemorar 500 anos da Reforma Protestante. Se você não conhecia a história de Lutero, eu espero que você tenha hoje se admirado, porque realmente a vida de Lutero nos inspira a buscar na Bíblia, a ler a Bíblia e deixar a Bíblia nos reformar, e se necessário reformar a igreja e reformar esse mundo.